Boa noite, igreja querida, igreja do Senhor, igreja povo santo, por quem foi pago um alto preço. É uma alegria estar mais uma vez com vocês, hoje aqui, substituindo o meu querido amigo e o âncora titular do Fundamentos, o Edmar. Edmar está nesse momento voando para Ji-Paraná, retornando de uma viagem. E eu estou aqui de volta depois de 2 semanas aí, onde eu estive viajando, visitando as igrejas no norte do Paraná, ali na cidade de Maringá, tempo precioso com aqueles amados irmãos. Depois fui a Santa Catarina visitar algumas cidades com os pastores, passando depois na volta por Curitiba. E hoje consegui chegar a tempo aqui para estar com vocês, para estar nesse grande encontro da Igreja do Senhor. E é sempre uma alegria. E, irmãos, eu digo, por onde tenho passado, eu imagino que meus companheiros também não é diferente, eu tenho ouvido testemunhos sobre o que tem sido esse projeto Fundamentos na vida da igreja que está espalhada pelo Brasil. Tenho ouvido testemunhos dos irmãos da importância, do valor desse acervo que está sendo criado, de todas essas verdades que o Senhor nos deu ao longo desses anos, e temos a oportunidade, e com a graça dele, a condição de poder estar trazendo todo esse material que estava aí pulverizado e reunir todos esses temas num só lugar, no projeto Fundamentos, no aplicativo que está sendo disponibilizado para a igreja, para que a igreja use abundantemente para consultas futuras, para tirar dúvidas, em qualquer momento, o que pensamos, o que pensam os irmãos, qual é a nossa fé sobre este ou aquele tema, os irmãos poderão recorrer a esse conteúdo e ver quantas vezes quiser e a igreja poder ser edificada. Amém? Também temos, infelizmente, temos a ausência também hoje do Marcos. Marcos ainda está com problema nas cordas vocais. Mário já terminou suas férias, mas está hoje viajando, visitando a igreja aí no Nordeste. Eliseu também está de viagem, de modo que hoje estamos aqui, eu e mais 2 companheiros aqui. Eu vou pedir para o Jean, por favor, Jean.
Joãozinho, tivemos aquele probleminha novamente. Ó, o João não está ouvindo a gente, ó. Caiu, João. Aproveitar para dar meu boa noite. Isso, pronto. Boa noite, igreja linda. Estamos mais uma vez aqui, cheio de expectativa, viu? Deus vai nos abençoar grandemente hoje, tenho certeza disso. Muito bom estar aqui de novo. Agora você, Vanjo. Eu pego a carona, né? Enquanto não chega o João. Santos de Deus, amados nossos, que grande alegria estar de volta, depois de um tempo relativamente longo, sem participar aqui das edições de Fundamentos. Foi um período de férias, outro período de viagens, a serviço de igrejas pelo Brasil afora, mas finalmente estamos aqui outra vez para desfrutar com vocês desse tempo da presença do Senhor. Muito boa noite, muitíssimo bem-vindos, cada um de vocês. John, o Manuel já deu boa noite dele? Já. Em que momento, em que momento cortou aí, Jean? Quando eles entraram, o seu áudio cortou. Mais uma vez. Você está em São Paulo, João? Você está em São Paulo, João? Eu estou no estado de São Paulo. Sim, sou em Sumaré. Estou a 100 quilômetros aqui da capital. Estou aqui. Ninguém é de ferro. Vim aqui rever meus netos, né? Graças a Deus. Passar uns dias aqui com eles. Depois de 19 dias de viagem aí, vim matar a saudade deles, do filho, da nora. Ficar uns dias aqui. E alegria de poder estar com vocês, irmãos. Eu creio que esse tema é muito importante, o tema de hoje. Sim. É importante deixarmos ele registrado, bem gravado, para que os irmãos possam, no futuro, consultar. E sempre que vier aquela pergunta assim, eu imagino que já fizeram para vocês aquela pergunta assim, mas afinal de contas, por que vocês se reúnem nas casas? Qual a razão? Essa pergunta e outras mais serão respondidas hoje aqui. Fica conosco, viu? Diga, Jean. Bora lá. Vou dar os meus recadinhos costumeiros aqui. Você precisa conferir se você já deu joinha no vídeo. Você precisa conferir se você está inscrito aqui no canal. Sempre tem gente nova aqui com a gente, então é importante dar esses recados, porque o Fundamentos produz bastante coisa aqui. Então, além dessa live, dessa transmissão, a gente vai trazer o ensino sobre esse tema, tem alguma conversa aqui, a gente traz as perguntas de vocês para a tela, responde, enfim, há uma composição aqui sobre o tema, e além disso, também tem outros materiais que são divulgados aqui, outros vídeos curtos, enfim. Então, confere se você está inscrito para receber esse conteúdo aí no seu YouTube. Além disso, quando você curte e compartilha, você ajuda o canal a chegar em mais gente. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema de hoje, então ajuda a fazer o material chegar às pessoas que precisam. Ontem mesmo eu estava com o Hélio aqui, na casa de uma família querida que nos recebeu, discutimos bastante sobre o tema, e eu mandei o link para ele, olha, falei para ele, olha, a gente vai ter uma conversa sobre o assunto que a gente tratou ontem, e de pronto ele disse, vou acompanhar com certeza. Então deve estar aqui o Leandro e a Manuela. Um abraço se eles estiverem por aqui. Também vou lembrar vocês, a gente viveu esse período de feriados, de final de ano, enfim, muita gente ia em férias. Então, ajuda também a mandar o link para o pessoal, lembrando a gente que a gente está ao vivo aqui, lá nos grupos do WhatsApp, enfim, manda o link para o pessoal para trazer a turma para cá, para a gente ter esse tempo aqui de conversar sobre esse tema tão relevante para nós. Amém, Jean, obrigado, viu? É sempre... Você sabe que eu estava em Curitiba agora, Jean, e um irmão lá em Curitiba, o querido irmão Ney, ele lembrou assim, mas irmãos, o Jean tem toda hora que ficar lembrando para os irmãos, não é possível que o Jean tenha que toda a live lembrar os irmãos de dar o joinha,
de fazer o comentário no final da transmissão, e ele disse que sempre ao final ele chama a família e fala assim: aí, filhos, já fizeram o comentário lá, é importante e tal, porque o Jean tem que ficar repetindo. Já não era mais necessário o Jean ficar repetindo, mas nós vamos seguir, vamos repetir, que é sempre bom. Exatamente. Amém, queridos. Obrigado, Jean. A qualquer momento você pode voltar aí, viu? Pois bem. Manuelzinho, eu vou pedir a você que você, por favor, ore pelo Evangelvaldo. Evangelvaldo vai comunicar esse tema para nós, para a igreja hoje. Que o Senhor nos dê a ele sabedoria e graça para fazê-lo. Amém. 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 Oremos, irmãos. Pai Santo, nos unimos diante do Senhor agora, Pai. Te pedimos não só pelo Vanjo, mas por todos nós que vamos escutar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo traga revelação, traga ensino, edificação à Tua igreja através da palavra do Vanjo. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Pai Santo, para compreendermos, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Oh, Jesus. Sim, pedimos a unção do Senhor sobre a vida de Vanjo, a fluência, a graça, Senhor. Clareia a sua mente para trazer clareza aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor nos abençoe grandemente, Pai. Te pedimos e já te damos graça. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Meu querido amigo, e o dom de Deus que você recebeu dele, viu? Abençoe a igreja nesse momento para comunicar esse tema. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite outra vez, meus queridos. Hoje falaremos sobre o porquê estarmos nas casas. É muito possível que vários de vocês já tenham ouvido a pergunta de irmãos queridos, querendo saber, assim, qual é a sua igreja, ou onde é a sua igreja. Essas pessoas, esses irmãos, normalmente estão querendo saber qual o nome da sua denominação, ou onde você se reúne, o local específico para se reunir. E não tem como, em nossa resposta sempre terminamos dizendo que nos reunimos nas casas. E fica então a pergunta, por que, afinal de contas, que nos reunimos nas casas? Em primeiro lugar, amados, é importante sabermos que a igreja do primeiro século nunca se reuniu em templos construídos para esse fim. Locais construídos exclusivamente para receber a igreja e ali ter o seu culto, ou suas reuniões. A igreja do primeiro século não produziu templos para ela. A igreja apostólica, a igreja neotestamentária não produziu templos para ela. Então, vamos ver algumas referências do Novo Testamento que nos apontam isto. Amigo Jean, por favor, Atos 2:46 e Atos 5:42. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. É possível que, a essa altura, alguns estejam se perguntando, mas aqui está escrito que a igreja se reunia no templo. É muito importante entendermos, irmãos, que esse estar no templo diariamente não se refere ao interior do templo, ao espaço que os judeus chamavam de recinto sagrado. Aquele templo em Jerusalém tinha um espaço externo que era dedicado, contemplava a presença dos gentios, era dedicado aos gentios, chamado de pátio exterior, de átrio exterior ou pátio dos gentios. Era um local onde todos os gentios, todos os povos, de qualquer lugar da terra, qualquer um que não fosse judeu poderia estar ali. Não era dado a nenhum gentio, a nenhum que não fosse judeu, entrar no chamado recinto sagrado. Mas no pátio dos gentios, no átrio exterior, sim, estava aberto para todos. Era nesse local que a igreja se reunia. Era nesse local que estava o chamado Pórtico de Salomão.
Então, quando está escrito em Atos 2:46 e Atos 5:42, que a igreja estava diariamente no templo, não era no átrio, no interior do templo, em uma reunião de adoração ali. Eles estavam no exterior, do lado de fora, e ali se reuniam, e ali compartilhavam o evangelho, e ali os apóstolos realizavam milagres. A igreja estava presente ali em contato com o povo, não só o povo judeu, mas também os gentios que por ali circulavam. Pois bem, em Romanos 16, versos 4 e 5, e também em 1 Coríntios 16, 19, há citações do apóstolo Paulo sobre a igreja que estava nas casas de determinados irmãos. Vamos então lá já. Romanos 16, 5. Aqui Paulo está se referindo àquela Priscila, que estava em Roma nessa época, e ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Mas percebam o destaque de Paulo: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e Áquila. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Amados, não há nenhuma referência no Novo Testamento de templos cristãos. Não há referência na Bíblia e não há referência na história da igreja, de que no tempo dos apóstolos, a igreja do Senhor tenha se reunido em templos. Os templos cristãos não surgiram na era apostólica. Uma coisa importante para entendermos também sobre aquelas referências de Atos 2:42 e 2:46 e 5:42, sobre a igreja estar no templo, apenas para reforçar que não era no átrio interior, não era dentro do templo, mas no átrio exterior, é que os judeus nunca permitiriam que... Há um problema técnico aqui, irmãos, por favor. Um minutinho só, é que a bateria está esgotando, eu não tinha percebido, tenho que conectar agora. Pronto, vamos deixar o Anjo conectar. Enquanto isso, você pode conferir aí os links. Aproveita, você já viu, já teve uma tinta do que vai ser o assunto sobre a igreja na casa. Então, ajuda a espalhar o link aí. O assunto é interessante, é importante. Vou chamar o João e o Manuel para a tela aqui, para não ficar sozinho, enquanto o Vanjo resolve esse problema técnico. Vamos fazer o seguinte, João. Enquanto isso, pessoal, escreve de onde vocês estão acompanhando a gente. Eu quero ver... Já voltei. E voltou. Pronto. Então, depois a gente faz isso, tá? Segue aí, Vanjo, por favor. Que sufoco, hein? Desculpe, meus amados, eu não tinha me dado conta que o computador estava fora da tomada. Pois bem, eu dizia que os judeus que haviam crucificado Jesus, acusando de blasfêmia, esses judeus nunca permitiriam que os seguidores de Jesus entrassem no templo, profanassem o templo sagrado dos judeus, evocando o nome de Jesus e cultuando a Jesus, a quem eles haviam crucificado como blasfemo. Pois bem, uma evidência disso nós vemos em Atos 21, de 27 a 31, nós não vamos ler esse texto, só para vocês terem referência. Quando Paulo esteve em Jerusalém, ele foi preso, acusado de estar profanando o templo, entrando no templo com o irmão da Ásia. É só para dizer, para evidenciar, para demonstrar que os judeus nunca permitiriam que a igreja do Senhor se reunisse dentro do templo para cultuar a Jesus. Outra referência que alguns irmãos às vezes citam para tentar demonstrar que a igreja sim tinha um local de reunião, ele se refere à chamada Escola de Tirano,
Isso está registrado em Atos 19, 8 e 9. Mas, irmãos, como o próprio nome já indica, era uma escola. Paulo estava reunindo-se nas sinagogas, frequentando as sinagogas e ali anunciando a Jesus, até que isso se tornou impossível pela resistência dos judeus. Então ele alugou uma escola e passou a reunir e a ministrar ali, a ensinar ali, a proclamar o evangelho ali. Mas a escola de Tirano, de maneira nenhuma, era um templo para os cristãos, para a igreja de Deus se reunir. Dessa forma, amados, nós devemos concluir que é um erro, é um equívoco chamar qualquer templo cristão de casa de Deus. E assim porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A Escritura está repleta de informações sobre isso, de referências sobre isso. Nós leremos aqui agora algumas referências do Novo Testamento, demonstrando que nós, a Igreja do Senhor, todos os filhos de Deus, aqueles que nasceram da água do Espírito, que receberam a habitação do Espírito Santo, estes são o templo do Senhor. Então, Deus não habita em um local construído por mãos humanas, por isso dizemos que é um erro, que é um equívoco, chamar qualquer templo de casa de Deus. Vamos conferir essas referências? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que Deus habita em nós. Nós somos a verdadeira casa de Deus. Efésios 2, 19 a 22. É um texto mais longo, mas importante para entendermos bem isto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em seus santos, aos quais ele concedeu o seu Espírito. Hebreus 3, verso 5, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aqui está explícito. Nós somos a casa de Deus. Há uma condicional. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Mas nós, amados, os filhos de Deus, somos a sua casa e o lugar da sua habitação. 1 Pedro 4, verso 5. Desculpe, 1 Pedro 2, verso 5. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós mesmos sois sendo edificados casa espiritual para Deus. Pois bem, sendo assim, nenhum templo deve ser chamado de lugar exclusivo de adoração. Naturalmente, podemos adorar em qualquer lugar, podemos adorar nas casas, e se alguém construir um templo, ali também podemos adorar. Mas não está correto dizer que este é o lugar da adoração. Jesus, em conversa com a mulher samaritana, em João 4, dos versos 20 ao 24, nos explica perfeitamente isto. Então, João 4, de 20 a 24. A mulher samaritana está dialogando com Jesus e ela afirma assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse vós, entretanto, ela se refere aos judeus. Ela era samaritana, que adoravam no monte, os judeus adoravam em Jerusalém.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus habita em nós e nós o adoramos em espírito e verdade, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Quando digo nós, amados, me refiro a todo aquele que nasceu da água do Espírito, todo aquele em cujo espírito o Espírito Santo de Deus testifica que é filho de Deus. Os templos foram assim, os templos cristãos foram assim consolidados com o advento de Constantino. Constantino foi imperador romano que reunificou o Império do Oriente, o Império do Ocidente, num tempo em que o Império Romano estava dividido, e marcou uma mudança radical na vida da igreja, porque ele começou a miserável e fatal aproximação da igreja com o Estado. Constantino promoveu isso. Ele tentou aproximar e conseguiu a igreja do Estado e torná-las como sócias quase, né? Como sócios. E que fez ele? Ele suspendeu as perseguições. Ele começou a conceder benesses para os líderes cristãos. Ele começou a suspender os impostos para os líderes cristãos, conceder terrenos e a edificar templos e catedrais. Então, foi um homem que não tinha qualquer compromisso com Cristo, quem introduziu o templo, ou um templo, como local de culto e adoração a Deus. Mas não foi assim desde o princípio. A igreja sempre esteve nas casas, antes desse advento. É muito importante entendermos, irmãos, quando falamos disso, que o Senhor Jesus não trouxe uma religião, ele trouxe um reino. Ele nos confiou o reino. Ele disse que esse reino está dentro de nós. Nesse reino, cujo rei é Jesus, cujo Senhor é Jesus, ele mesmo, o Senhor Jesus, nos constituiu, a cada um daqueles a que ele remiu com seu sangue, ele constituiu sacerdotes. Então, a igreja não é uma organização, a igreja é um reino de sacerdotes. A igreja é a união de todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que creram no sacrifício de Jesus, que se entregaram a Jesus e que foram, por Jesus, constituídos sacerdotes desse reino. Vamos conferir isso em Apocalipse 1, verso 5 e 6, em 1 Pedro 2, verso 9. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, vírgula, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o mesmo Jesus que nos remiu pelo seu sangue, nos remiu de nossos pecados, nos libertou de nossos pecados, nos constituiu sacerdotes. Todos remidos por Jesus, pelo sangue de Jesus, são sacerdotes. Se você não é sacerdote, você não é remido. Se você foi remido pelo sangue de Jesus, então você é um sacerdote. E a esses sacerdotes, ele confiou um serviço. E Pedro nos fala desse serviço na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes. Há um motivo para Deus nos ter colocado nessa condição de raça eleita, de sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva dele. Há um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz, estaremos
negando ou pelo menos negligenciando o nosso sacerdócio? Estaremos escapando da vocação para a qual o Senhor nos destinou? Sendo assim, irmãos, quando pensamos no encontro da igreja, na reunião da igreja, é importante entender que nós não vamos à igreja. Os filhos de Deus não vão à igreja. Os filhos de Deus são a igreja. E quando essa igreja, formada pelos filhos de Deus, se reúne, é muito importante que não nos reunimos ali apenas e simplesmente para sentarmos e entoarmos cânticos e orarmos e ouvirmos um pregador. Entoar cânticos, orar, adorar, partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, dar testemunhos, tudo isso faz parte do encontro da igreja. Mas é importante ter em mente que ali estão reunidos os sacerdotes que Jesus estabeleceu. Então a igreja não é uma mera reunião para simplesmente ouvir uma pregação e entoar alguns cânticos. Se não é isso, qual é então o motivo da igreja estar na casa? Qual é a obra da igreja na casa? O que é que a igreja na casa faz? Pois bem, nós afirmamos que a obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. A igreja na casa existe para promover o serviço dos santos, para garantir que cada santo estará exercendo o seu sacerdócio. Esse é o motivo pelo qual a igreja está reunida na casa, para garantir que cada um dos santos que ali se reúne, cada um dos sacerdotes que ali se reúne, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu convívio doméstico com sua família, entre seus vizinhos, em seu trabalho, no percurso na rua, na farmácia, no açougue, no mercado, no transporte, onde quer que esteja, aquele sacerdote está exercendo o seu serviço. Ele está proclamando as virtudes daquele que o chamou das trevas para a luz. Ele está anunciando o evangelho. Ele está em contato com outros santos. Ele está lavando os pés aos santos. Ele está consolando, ele está animando, ele está socorrendo. Não há um intervalo na vida de um sacerdote entre uma reunião e outra reunião. Os sacerdotes de Deus não vão para uma reunião, participam dela e depois abrem um parênteses em sua vida, onde o serviço a Deus está ausente até a próxima reunião. Não é assim. A obra da igreja na casa, amados, não é a obra que se faz na casa, não é a obra que se faz na reunião da casa, mas é a obra que cada um que se reúne na casa faz todos os dias, em todo lugar, em todo tempo. Esta é a obra da igreja na casa. Quando esses sacerdotes que em todo lugar, em todo tempo, todos os dias, exercem este sacerdócio, quando eles se reúnem, há uma riqueza de testemunhos. Há coisas para serem ditas, há testemunhos a serem prestados. Se não for assim, amados, se não for uma reunião de sacerdotes com coração transbordante de testemunho para compartilhar, seremos apenas um amontoado de gente cumprindo uma agenda semanal. Isso é fatal para a igreja. O encontro da igreja na casa não pode ser apenas, simplesmente, o cumprimento de uma agenda, apenas um compromisso que você tem. É um compromisso, sim, e deve ser cumprido com fidelidade e definição. Mas, ao estar nesse compromisso, nós vamos para ali, com o nosso coração palpitando, para testemunhar de tudo aquilo que Deus fez em nós e por nós ao longo da semana. É importante lembrar, irmãos, que o propósito de Deus, e nós cremos que Deus tem um propósito, e nós cremos que Deus tem uma estratégia para cumprir este propósito, chegamos a afirmar que Deus tem uma estratégia. Ousamos dizer que há o propósito eterno de Deus e há a estratégia, artigo definido singular. A estratégia de Deus para cumprir o seu propósito. Importante entender que esse propósito de Deus hoje envolve uma família de filhos para o Pai, filhos iguais a Jesus, envolve uma noiva para o Filho, e envolve um templo
para o Espírito Santo. Então, qual a estratégia de Deus para que esse propósito se cumpra? Para que haja essa multiplicação de filhos à imagem de Jesus? Para que haja o aperfeiçoamento da noiva de Cristo? Para que haja a edificação do templo de habitação do Espírito Santo? Deus tem uma estratégia, irmãos. E nós nos atrevemos a dizer que essa estratégia é o desenvolvimento do serviço dos santos. A estratégia de Deus para que o seu propósito se cumpra é que cada santo desempenhe o seu serviço em todo lugar, todos os dias. Não é uma tarefa, é um estilo de vida. Estamos postos no mundo para isto e devemos viver em função disto. E, amados, nós nos atrevemos a dizer que essa é a estratégia, não é uma estratégia, é a estratégia, baseados em Efésios 4, dos versos 11 a 16. Nós iremos ler esse texto e explicando algumas partes dele intercalada. Pois bem, e ele mesmo, Jesus Cristo, né, concedeu, foi ele quem produziu, que promoveu isso, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o Senhor Jesus estabeleceu esses ministérios, que chamamos de ministérios específicos, com um fim específico. Esses homens não foram colocados na igreja para se autopromoverem, para serem chamados de filhos de Deus. Eles foram colocados com um propósito bem definido. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa expressão aperfeiçoamento dos santos também pode ser traduzido como correto ordenamento dos santos. Preparar os santos para o desempenho do seu serviço. E para que é que os santos devem desempenhar o seu serviço? Qual é o objetivo dos santos desempenhar o seu serviço? Para a edificação do corpo de Cristo. Amados, é tão importante destacarmos essa expressão para, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E até que medida o corpo de Cristo deve ser edificado por meio do desenvolvimento do serviço dos santos, do desempenho do serviço dos santos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ponto. A igreja chegará a essa perfeição. A igreja chegará a essa estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, quando todos os santos desempenharem o seu serviço. Irmãos, não é um ou outro santo, não são os chamados obreiros, os ungidos, como alguns chamam equivocadamente, os pastores, não é pelo serviço desses, é pelo serviço dos santos. Lembremos-nos que quando Judas escreve à igreja, na sua carta de um único capítulo, nos versos 3 e 4, ele diz que a fé foi confiada aos santos. A fé não foi confiada aos apóstolos, aos profetas, aos evangelistas, aos pastores e mestres. A fé foi confiada aos santos. Esses apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres foram postos na igreja para correto ordenar os santos, para relacioná-los, capacitá-los de maneira que eles possam desempenhar o seu serviço. Quando esses ministérios específicos obscurecem o serviço dos santos, estão agredindo a Cristo, estão roubando dos santos a glória do seu sacerdócio, porque é por meio do exercício deste sacerdócio, deste serviço, que o corpo de Cristo será edificado. Voltemos ao verso 14 até o verso 16 para demonstrar isto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro,
quando os santos não estão relacionados, não estão vinculados e não desempenham o seu serviço, eles ficam expostos à artimanha dos homens, à astúcia com que alguns induzem ao erro, e se tornam como meninos agitados de um lado para outro por todo vento e doutrina. Uma das formas de garantir que não seremos assim é estarmos vinculados, estarmos exercendo o nosso sacerdócio. Então, seguindo a verdade e amor, cresçamos todos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, perceba, amados, está sempre no plural, cresçamos, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. São expressões absolutas, totalitárias, completas, não é de algumas juntas, não é alguma parte do corpo, é todo o corpo, todos os membros, ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, ninguém faz menos do que deve fazer. Ninguém pode fazer mais do que consegue, mas não faça menos do que é capaz de fazer. É a justa cooperação. Cada um coopera na medida que pode e que está capacitado para tal. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pois bem, é o corpo de Cristo que edifica o corpo de Cristo. Produz a edificação de si mesmo em amor, pela justa cooperação de cada parte. Não há espaço, amados, na igreja, na casa de Deus, para membros inoperantes, para membros que não têm um serviço a desempenhar. Você, meu querido irmão e irmã, foi vocacionado por Jesus para desempenhar um serviço na casa de Deus que coopera diretamente para a edificação do corpo de Cristo. Você é um sacerdote que Jesus estabeleceu na sua casa, a igreja, para exercer o seu serviço e cooperar com o aperfeiçoamento de todos os santos. Pois bem, concluímos assim que se os santos não desempenham o seu serviço, o corpo de Cristo não será edificado. Amados, que tremenda responsabilidade e que glorioso privilégio, que tremenda responsabilidade colocada sobre os nossos ombros como membros do corpo de Cristo. E que glorioso privilégio podermos participar desse serviço eterno. É o único serviço, irmãos, é a única atividade que permanecerá para a vida eterna, por toda a eternidade, é o serviço dos santos. Toda obra humana um dia desaparecerá. Toda construção humana, toda conquista humana, tudo aquilo que os homens edificaram sobre a terra, todas as conquistas da ciência, tudo isso vai desaparecer. Mas uma obra que é eterna e foi confiada a você, como sacerdote na casa de Deus, como membro do corpo de Cristo. E você não pode se negar a esse serviço. E, amados, é nas casas que é possível, é nas casas que se pode garantir que o teu serviço e o meu serviço serão desempenhados e que iremos cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, voltamos a repetir. A igreja na casa existe para garantir que todos nós e cada um de nós está cumprindo essa bendita estratégia de Deus com toda a fidelidade e toda a definição. O único ambiente, irmãos, em que é possível avaliar e saber se cada um de nós, se cada sacerdote está cumprindo e desenvolvendo o seu serviço é na casa. É impossível avaliar e perceber isto em um ambiente grande, em uma multidão reunida. Não se sabe quem é quem e o que está fazendo cada um. Um ambiente onde cada sacerdote pode ser recebido, amado, corrigido, curado em suas feridas provocadas no seu viver no mundo, consolado, suprido, equipado, orientado e mobilizado para desempenhar o seu serviço. O único ambiente que pode garantir isso, irmãos, é o ambiente da casa. É ali que se cria um verdadeiro ambiente de família. É ali que verdadeiramente somos família. É ali que cuidamos uns dos outros. É ali que somos corpo.
e como isso tem sido roubado da igreja, como tantos santos em tantas partes do mundo se conformam a ir para a reunião em um templo e simplesmente participarem de alguns cânticos, orarem juntos e voltarem para suas casas. É importante recuperarmos aquilo que produziu tanta potência na igreja do princípio. Uma igreja cheia do Espírito Santo e que continuamente estavam nas casas de maneira espontânea, esforçando-se e abençoando-se mutuamente e capacitando-se mutuamente para o desempenho do seu serviço. Quando nos reunimos nas casas, irmãos, podemos comparar assim, é como soldados que voltam de uma batalha. Nós estamos em guerra contra o mundo. Nós somos ETs, nós não somos dessa terra, o mundo nos hostiliza, tudo no mundo é contra nós. E nós passamos nossos dias em contato com o mundo, em nosso trabalho, nos estudos, no relacionamento com parentes, com vizinhos, estamos expostos ao mundo. Isso nos marca, isso nos machuca. Então, quando voltamos e nos reunimos nas casas, é como soldados que voltam de uma guerra e ali vão curar suas feridas, vão contar seus embates, alguns vão confessar suas derrotas, outros vão testemunhar suas vitórias, suas conquistas, todos vão limpar suas armas, ali serão curados os feridos, ali serão perdoados, amados, servidos, restaurados, e ali serão mobilizados outra vez, capacitados outra vez para voltar à batalha, de fazer avançar e prosperar o reino de Deus sobre a face da terra. Podemos usar ainda outra figura para ilustrar isto? Imagine uma bomba de encher pneu de bicicleta, ou de encher uma bola de futebol. Primeiro, essa bombinha manual aspira, significando aqui, figuradamente, é importante quando nos reunimos, sabermos cada um, como foi a vida de cada um, como foi a semana de cada um. Como eu disse antes, há testemunhos, há confissões, há cânticos, há ações de graça. Vamos relatar para os santos o que Deus fez conosco. Lembremos dos relatos em Atos dos Apóstolos. Quantas vezes Paulo diz que, chegando, relatou tudo quanto o Senhor havia feito por intermédio deles. Quão glorioso é quando a igreja se reúne na casa e os santos trazem testemunhos que estão pregando o evangelho, que oraram por enfermos, que socorreram necessitados, que anunciaram o reino de Deus, que lavaram os pés aos santos, que consolaram os desanimados, que ampararam os fracos, que enfrentaram os rebeldes. Testemunhos do exercício do sacerdócio. Testemunhos da vida de Cristo que flui dentro de cada um de nós, em cada dia de nossas vidas, em qualquer lugar onde possamos estar. Então, primeiro, se aspira, recebemos de cada um o que cada um fez, como foi a vida de cada um. E depois, insufla, enche de ânimo, de fé, de esperança, de confiança. Voltamos animados, sabemos que fazemos parte de um corpo, que pertencemos a um corpo, que pertencemos a um reino de sacerdotes. E voltamos para as ruas, para o mundo, para o dia a dia, cheios de fé e ânimo, prontos para retornarmos no próximo encontro e trazendo testemunho de tudo aquilo que Deus fará outra vez por nosso intermédio. Bendito seja o Senhor e bendito seja a sua sabedoria e estratégia de levar adiante a sua igreja sobre a terra. Quando isso não acontece, irmãos, quando não há testemunhos, quando os santos não exercem o seu serviço durante a semana, a igreja na casa termina sendo, a reunião da igreja na casa termina sendo um improviso. É o que nós chamamos de encontro do desespero, porque fica um marasmo e o líder fica tentando inventar alguma coisa para tornar aquele encontro atrativo. Se os santos não vivem o seu sacerdócio, não exercem o seu sacerdócio, o seu serviço durante a semana, o encontro da igreja na casa será uma tragédia. Mas será glorioso quando a cada dia, em cada lugar por onde passamos, deixamos o bom perfume de Cristo, deixamos as marcas do reino de Deus,
anunciamos o evangelho, nos compadecemos das pessoas, socorremos necessitados, lavamos os pés aos santos, consolamos e animamos uns aos outros em todos os nossos relacionamentos durante a semana. Assim deve ser o encontro da igreja na casa, assim deve ser a vida da igreja de Deus. Pedindo ao Senhor que haja um renovo no coração de cada um de nós, de cada um dos seus santos. Rogamos ao Senhor que no próximo encontro da igreja na casa, no próximo fim de semana, ou na próxima noite dessa semana, cada um de vocês que está agora participando conosco, chegue lá, pleno, transbordante de testemunhos daquilo que Deus fez em você e do que Deus fez por você, por teu intermédio, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Amigos meus, estamos de volta. Vanjo, Conte-me, meu amigo, faltaram as perguntas. Você quer fazer elas aí? por favor. Sim, é verdade. Vamos então. É a falta de costume, viu, Jean? É tanto tempo sem estar aqui É verdade. e perdi o exercício. Vamos lá, amados. Vamos Essas lá. perguntas servem para ir confirmando o assunto em nossa mente, deixando mais claro em nosso entendimento esse tema. Então, primeira pergunta: por que nos reunimos nas casas? Segunda pergunta: qual é o verdadeiro templo e a verdadeira casa de Deus? Você consegue demonstrar isso nas Escrituras? Terceira pergunta: qual a obra da igreja na casa? Essa pergunta vai exigir que você discorra com mais amplitude sobre isso. Isso aqui exige uma resposta menos objetiva, né? Mais ampla. Quarta pergunta: o que chamamos de reunionite? É importante, aqui tem que fazer um conserto, viu, Jean? Porque não usamos essa expressão durante a explanação. Então, aqui eu vou respondendo para vocês. Chamamos de reunionite uma doença que ataca o corpo de Cristo, em que a reunião termina sendo um fim em si mesmo. É a reunião pela reunião. Quando essa reunião não tem qualquer conexão com a reunião anterior, quando não se traz para essa reunião nada do que aconteceu durante a semana dos irmãos, e essa reunião não terá nenhuma conexão com a reunião seguinte, porque os irmãos não sairão dali mobilizados e equipados para desempenhar seu serviço ao longo daquela semana e na próxima reunião terem testemunhos para trazer. Então, quando isso ocorre, nós chamamos de reunionite. É uma inflamação no corpo de Cristo, nas juntas e ligamentos. O que ocorre com o encontro da igreja na casa quando os sacerdotes não trazem testemunhos de sua vida fora da reunião na casa? Pois bem, estamos de volta. Amém. Amém. Obrigado, Vanjo. Obrigado. Rapaz, meus queridos irmãos, o tal do Constantino fez um estrago na igreja. As liberdades que ele conferiu à igreja desfiguraram sua natureza, a descaracterizaram e tiraram dela a marca de que ela é uma família. Então, esse encontro da igreja na casa é o encontro da família, e a família é a abundante participação, não é um monólogo. Esse foi um dos problemas que esse tal de Constantino trouxe, hein, Vanjo? Pois é. Um dos... É verdade. Manuelzinho, você quer reforçar? Você falou que queria reforçar algum aspecto, porque ficou bem claro o que o Vanjo
colocou o tema. Difícil, né? Complementar isso. E também nós vamos continuar com o tema, né, João? Sim, sim. Então, tem muita coisa ainda por vir dentro desse tema na próxima semana, então a gente tem que tomar cuidado aí para não entrar lá, né? Eu queria reforçar algumas coisas, porque não dá para acrescentar mais nada, não, dá só para reforçar mesmo. Então, vou tentar reforçar alguma coisa que o Vange falou. Enquanto ele foi falando, foi renovando a gente, né? Foi clarificando tudo. É muito gostoso estar ouvindo as mesmas coisas e checando a nossa própria vida, nosso ministério. E essa palavra está muito animadora. É muito bom lembrar que a gente continua crendo a mesma coisa, né, Vanjo? Amém, amém. Nós não desistimos dessa estratégia, dessa simplicidade da igreja. Como você falou, João, família, lugar de família reunia em casa, né? Amém. Isso mesmo, exatamente. Não é salão, família se reúne em casa. Em casa, em volta da mesa. Eu fiquei pensando em Mateus 28, quando Jesus mandou eles fazerem discípulos, aquela coisa toda. E sempre que eu vejo esse texto, eu fico fazendo um exercício. O exercício de tentar voltar lá atrás e me colocar no lugar deles. Então, quando eu me coloco no lugar daqueles discípulos, no primeiro século, aquela igreja ali que está registrada no livro de Atos, aqueles irmãos não conheciam, não tinha na cabeça deles o que nós temos hoje. Então, às vezes, quando fala a igreja reunir nas casas e tal, parece algo assim meio estranho, né? Parece que a gente é o errado, parece que a gente que está fora, porque todo mundo reúne em templo, todo mundo tem templo, a igreja está espalhada para o mundo todo, aí os templos estão para tudo quanto é lado. Existe uma prática, né, tão comum das igrejas, das denominações, de reunir como eles reúnem, e de repente aparece um povo aí sem nome, sem terno, sem banda, e reúne em casa. Esse pessoal está inventando, dá a impressão que a gente está inventando coisa. Né? Então, eu queria fazer esse exercício de voltar lá atrás e tentar encontrar no livro de Atos, tentar encontrar naquele contexto o que se tem hoje. E nós não vamos encontrar, porque o contexto é que mudou. Como você falou, Constantino e várias outras influências que a igreja teve nesses 2000 anos, é que produziu o contexto que a gente vê aí fora das denominações, dos templos, das bandas, dos cultos e como funciona a igreja, dos púlpitos. Mas, na realidade, a igreja, naquela época, era algo muito simples. Não passava pela cabeça de nenhum daqueles discípulos, daqueles líderes da igreja primeira, o que se tem hoje. Eu acho que se eles viessem hoje aqui, eles iam tomar um susto assim. Quem teve essa ideia? Como que esses irmãos conseguiram chegar nessa estrutura, desse jeito? Né? Porque para eles era uma vida normal. Eles se reuniam nas casas ali, mas não é porque um dia eles falaram assim, onde vamos reunir? Não, eles já reuniam nas casas porque era natural. Eles iam para a rua, proclamavam o evangelho, testemunhavam da ressurreição de Jesus e levavam os irmãos, as pessoas que aceitavam, que eram batizadas, para casa, aí começava a reunir com eles, e ali eles já entendiam que eles também tinham que testemunhar e pregar o evangelho, e continuam, e iam reunindo nas casas, e ninguém pensava assim, não, nós também temos que ter um templo, nós também temos que construir algo para... Ninguém pensava nisso, isso não fazia a menor falta, isso não era o contexto, isso era algo muito estranho naquela época. Mas como é para nós hoje, é algo que a gente já nasceu e já existia, já estava estabelecido, a gente aí tem dificuldade de enxergar a igreja naquela vida cotidiana simples, reunindo nas casas, os irmãos relacionando todos os dias, se encontrando, indo para as ruas, proclamando o evangelho, e a igreja tem uma vida, tem uma dinâmica de funcionamento no sentido do seu sacerdócio, do seu serviço, e não de reuniões e departamentos, estruturas. A igreja não pensava nisso, não tinha isso. Era uma simplicidade
dos relacionamentos nas casas e nas ruas, e era só isso. E eu vejo que quando a gente faz esse exercício, é o que a gente encontra. A gente não encontra mais nada que isso. Amém. Muito Amém. bom, Wander. Amém, Manelzinho. Obrigado, meu querido companheiro. Amigos, me permitam aqui, eu quero passar direto para as perguntas. Me parece que tem 2 ou 3 perguntas aqui dos irmãos, mas antes de respondermos essas perguntas, eu queria só esclarecer. O Reuel, ele fez uma pergunta, mas eu queria pedir para o Reuel ter paciência, que semana que vem nós vamos continuar esse tema e essas dúvidas, esse aspecto mais prático do funcionamento da igreja na casa, não é? Será abordado pelo Eliseu. Mas é importante esclarecer para o Reuel aqui que a igreja na casa, até grifando, né, o que Manuel acabou de dizer, a igreja na casa, Reuel, não segue nenhuma liturgia, porque liturgia tem a ver com algo estático. É sempre a mesma coisa. Ora, se a igreja na casa é família e é encontro da família, meu amigo, encontro da família, cada dia, cada encontro vai ter um aspecto diferente. Haverá uma participação diferente, um acréscimo diferente. Então, se a gente fosse usar essa palavra liturgia, nós teríamos que dizer que cada encontro da casa tem uma liturgia diferente. Nunca é a mesma. Se eu fosse usar essa palavra do que o Reuel sugeriu aí. Mas, Reuel, tenha paciência. Semana que vem até a gente pode voltar nessa pergunta tua, no restante da tua pergunta, e isso vai ser esclarecido. Tá bom, meu amigo? Agora, Vanjo, tem Oi. uma perguntinha aqui do Wellington. Ele diz assim, Wellington Lima, não sei se o Jean está com ela na tela, eu posso ler aqui também. O Wellington diz assim, a igreja é a reunião dos santos ou é o corpo de Cristo? Eu tenho a impressão que ele perguntou e respondeu. Dá-lhe, Vanjo, por favor. A igreja é o corpo de Cristo. Mesmo quando os santos não estão reunidos, a igreja permanece. A igreja não acontece na reunião. A igreja está na terra, vivendo a sua vida, sendo representada por cada um dos santos. Cada um de nós deve ser o bom perfume de Cristo, onde quer que sejamos. Nós somos a igreja. Então, nós não podemos dizer que a igreja existe quando está reunida. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo está andando e funcionando por tudo que é lado. É por meio desse corpo que Jesus se revela ao mundo. É por meio desse corpo que a igreja, que Jesus toca o mundo, que fala ao mundo, que cura as pessoas, que abençoa as pessoas, que converte as pessoas. Então, a igreja não é a reunião. A igreja são os santos. A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo, esses santos, se reúnem de vez em quando. Amém. Nós poderíamos dizer também, né, Vanjo, quando eu não sei se o que ele realmente, o que o Wellington quis dizer, mas a reunião, a igreja reunida, a igreja, ela é a reunião dos santos, não a reunião da casa, mas a igreja, ela é a reunião dos santos. Amém. Obrigado, Vanjo, mas tem outra para você, não vai embora não, fica aí, viu? Tá. O Albérico Santos diz assim, Vanjo, a questão de várias denominações é mais cultural ou por falta de fé, clareza ou revelação de alguns irmãos? Você conseguiu entender aí, Vanjo, o que ele quis dizer? Acho que sim. Sim. Se eu não corresponder, vocês, por favor, cooperem e ajudem aí. Veja bem, amado, eu não creio que as denominações sejam uma questão cultural. Nos últimos tempos, tornou-se uma herança, mas não começou por uma questão cultural. Começou por equívocos teológicos, por falta de entendimento do que é a Igreja de Jesus. O que o Manuel falava aqui no princípio, de como os apóstolos se assustariam se chegassem hoje, uma pergunta que hoje é feita comumente escandalizaria qualquer um dos primeiros discípulos.
Que pergunta é essa? Assim, qual é a sua igreja? Os primeiros discípulos se assustariam com isso e responderiam, como assim, qual é a minha igreja? Existe uma outra? Só há uma igreja. Então, as denominações terminaram sendo fruto, primeiro, de equívocos teológicos, segundo, da expressão da carne do homem. No fim, termina sendo um desejo de ter o seu espaço, entre aspas, o seu reino, e carimba e denomina, isso aqui somos nós. E esse assunto é bastante complexo, exigiria um tempo de mais qualidade, porque passa pela divisão da igreja. A igreja está dividida. E nós, mesmo não tendo uma denominação, somos parte dessa divisão. Nós somos uma divisão da igreja. Nós somos mais uma porção dessa igreja que está dividida por tudo que é canto. Nós não somos a igreja, somos sim um pedacinho dela, como as denominações são um pedacinho dessa igreja. A diferença principal quanto a esse ponto é que quando se aceita uma denominação, você está denominando esse pedaço da igreja. Nós recusamos colocar um nome porque a igreja nunca teve nome. Como não podemos dizer que somos a igreja, e ninguém pode dizer isso, então dizemos, somos uma parte da igreja que se recusa a aceitar e nominar e demarcar que nós somos isto. Nós somos filhos de Deus, temos comunhão com todos aqueles que amam e servem e temem ao Senhor, mas nunca colocaremos uma denominação. Denominar a igreja é consolidar e aceitar tranquilamente essa divisão e estar confortável nela. Estamos dentro dessa divisão, mas com o nosso coração partido. Não temos solução, não sabemos o que fazer, mas nos recusamos a normatizar e nominar essa partezinha da divisão que somos nós. Amém. Obrigado, Vanjo. Eu queria me referir aqui a Vanessa Souza, ela tem uma participação no chat. Eu quero dizer assim, Vanessa Souza, minha querida irmã, fica tranquila, a tua pergunta está anotada e semana que vem nós voltamos nela, porque está relacionada ao tema da semana que vem. Já o Clésio Lima de Santana, ele traz o seguinte, Manuel, Vanjo, é uma pergunta. O dar nome ou institucionalizar a igreja seria uma forma clara de demonstrar falta de revelação do propósito eterno? Eu entendo que sim. Se alguém entende o propósito eterno de Deus, nunca vai denominar nem institucionalizar a igreja. A igreja tem expressões, exige um mínimo de organização, mas a igreja não é uma organização. É um organismo vivo, é o corpo de Cristo que se expressa em todo lugar. E denominar a igreja é dificultar o cumprimento do propósito eterno de Deus, porque impõe limites e barreiras à comunhão entre os santos. Então, sim, Clésio, eu entendo que seja falta de revelação e entendimento do propósito eterno de Deus. Amém. Nós teríamos mais umas duas perguntas aqui, mas como nós estamos dizendo, queridos, são perguntas que estão... E nós não gostaríamos de antecipar o tema da semana que vem. Eu creio que o tema da semana que vem produzirá também muitas perguntas, e essas perguntas que os irmãos estão fazendo hoje e que elas estão relacionadas ao tema da semana que vem, elas estão guardadas aqui e ficarão guardadas aqui, registradas, e nós voltaremos para elas na semana que vem. Amém, queridos? Ô, João, diga. Talvez haja aqui uma pergunta de aspecto bastante prático que talvez deva ser respondida. Pois da Vanessa Souza. É a da Vanessa que eu interpretei, Vanjo, que estava relacionada à semana que vem, mas fica à vontade, se você quiser responder, sem problema. Bom, então esperemos. A Vanessa exerce paciência e aguarda a próxima semana. Isso, porque me pareceu bem voltado para o tema da semana que vem. Por isso que eu até citei o nome dela, para ela saber que nós
que a pergunta foi registrada. Ah, tá. Eu Nós... não atentei se tinha citado ela nominalmente. Isso, eu citei ela nominalmente. Eu falei, Vanessa, tenha paciência, tá bom? E Vanessa, me perdoa porque eu não deixei o Vanjo responder hoje, tá? Ele manda em mim, viu, Vanessa? Não, sim. Isso. Tá bom? Agora, a Tatiane Martinez, ela diz assim, dá para considerar meu irmão ou minha irmã alguém de denominação? Ô, minha querida, discípulos de Jesus nós encontramos em todo lugar. O que determina que alguém é um discípulo de Jesus, Tatiane, é se Jesus governa a sua vida, tá? Então, se Jesus governa a vida dele, se Jesus é o Senhor de seu coração, se ele vive para Jesus, sim, com certeza nós vamos encontrar gente com essa qualidade no coração, com essa qualidade de compromisso com Jesus. Sim, é possível, com certeza, encontrá-los em denominações. Alguém quer acrescentar algo mais a essa resposta? Eu gostaria, João. Não sei se o Manuelzinho também quer. Sim. Mas eu acho que esse é um aspecto importante, porque gera muita confusão. E algumas pessoas nos acusam de sermos exclusivistas e não corresponde à verdade. Tatiane, eu me converti aos 18 anos de idade em uma denominação batista. Ali eu criei em Jesus. Ali eu me arrependi de meus pecados, debaixo de profunda convicção de pecado. Ali eu fui batizado em Cristo Jesus, ali eu recebi o Espírito Santo, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, e ali eu aprendi a servir a Jesus, ali eu fui um discípulo de Cristo, há 44 anos atrás. Eu vim me reunir com esses irmãos aqui em janeiro de 1990, 12 anos depois que eu já estava no reino de Deus e sendo um discípulo e seguidor de Jesus. Então, não confundamos o que é uma estrutura equivocada, fora daquilo que a Escritura apresenta, e o que é a vida e a experiência pessoal de cada um, que encontrou Jesus e a ele se entregou, e a ele serve, e para ele vive, e nele crê em qualquer denominação, qualquer segmento cristão. Amém. Manuelzinho, você quer agregar mais? Eu me animo. Siga. Porque eu tenho uma experiência muito semelhante à do Vanjo, eu queria deixar também junto, porque me converti também com 18 anos, uma denominação, deixei as drogas, fui batizado no Espírito Santo. Foi na denominação que eu decidi entregar minha vida 100% ao Senhor, ser missionário, renunciar meu país, renunciar minha família, até a minha esposa, na época, eu coloquei à disposição do Senhor para não casar com ela, mas ser um missionário acima de tudo. Eu na época noiva, né? Oi? Na época noiva, né? Na época noiva já, mas graças a Deus ela quis também entregar tudo, ela também era de uma denominação, ela quis entregar tudo e sermos missionários, e aí deixamos trabalho, deixamos tudo para ir vivermos para o Senhor, casamos com esse propósito. Então, eu não aprendi a negar a mim mesmo, renunciar a tudo, perder a vida e tomar a cruz. Quando conheci Marcos e Mário, quando conheci os irmãos, eu fiz isso antes. Eu dou graças a Deus por estar hoje com a visão que eu tenho, por ter conhecido os irmãos e por ter deixado uma denominação e vir me reunir nas casas e fazer discípulos e perseguir o propósito eterno de Deus. Essa revelação foi tremenda para mim e me ajudou muito a direcionar minha vida, a direcionar meu ministério, como ser mais eficaz e mais eficiente em formar vidas, formar discípulos e cooperar melhor com o propósito eterno de Deus. Como disse o Vanjo, tem uma estrutura que a gente deixou para trás por entender que ela era equivocada, que ela não era tão eficiente para cooperar com o propósito eterno de Deus e algumas outras coisas. Então, assim como eu, assim como o Vanjo, e nós não podemos julgar os que estão lá na sua vida pessoal com Deus, né? Deus é soberano
e tem os seus espalhados aí por muitos lugares. Muito cuidado para não julgarmos. Amém. Amém, Manuelzinho. E assim como o Vanjo, assim como o Manuel, eu também me converti numa denominação e eu não tenho dúvidas de que foi ali que eu conheci o Senhor. Foi ali também, assim como o Manuel, foi ali também que eu recebi o dom do Espírito Santo na minha vida. Minha vida, eu não tenho dúvida que a minha vida foi tocada e transformada. A decisão que eu tomei naquele dia, obviamente eu não entendi o que eu entendo hoje, mas eu não tenho dúvida, quando eu me lembro desse dia, de que foi ali que eu tomei a decisão de deixar a velha vida para trás e de viver uma nova vida em Cristo Jesus. E estou de acordo pleno com aquilo que disse Vanjo, com aquilo que acaba de dizer o Manuelzinho. Amém, meus queridos? Mais algum comentário, Vanjo, Manuel? Eu vou chamar, eu chamo o Jean aqui para... Vanjo tem, não tem, Vanjo? Não. Diga. Não? Então eu tenho. Então diga. Rapidinho, gente, é porque eu queria sublinhar algo que... A gente tem alguns minutos, não precisa ser tão Tá. rapidinho, não, fica à vontade. Tá, o Vanginho falou algo que eu quero trazer de volta aqui, sublinhar, está na palavra dele lá. Ele fala sobre o funcionamento do grupo caseiro. A gente precisa botar na cabeça essa questão da simplicidade, como as coisas são simples, as coisas do Senhor, como as coisas são naturais, né? Então, o Vanjo disse assim: o encontro na casa deve funcionar como uma bomba de encher pneu de bicicleta. Jesus falava de sementinha, de arvorezinha, essas coisas simples. A gente segue falando de coisas simples, bomba de encher pneu de bicicleta é muito bom. Que primeiro aspira, depois insufla, né? Isso. E então, quando você faz assim, você está colhendo os irmãos, como foi a semana, né? Testemunho, a vida dos irmãos, se edificaram, como foi a oração, a palavra, a pregação, até mesmo necessidades. De repente tem irmãos desempregados que vão trazer uma necessidade, uma luta, uma enfermidade, coisas, vão compartilhar, vão trazer para a família as coisas, né? E a partir daí, depois que os irmãos falam, participam, e aí você tem algo para dizer, você tem algo para corrigir, para animar, para consolar. Vamos orar para esses irmãos, vamos ajudar financeiramente aqui, que o irmão ali está desempregado, está passando necessidade. Então, aí você vai dar, né? Então, e esse movimento da igreja trazendo e a igreja levando, trazendo, levando, esse movimento é muito tremendo, é muito simples, é muito poderoso, e que os líderes entendam essa dinâmica da igreja na casa, né? Para não ser tentado às reunionites, não ser tentado a encher o encontro com pregações, com cânticos somente, com coisa, mas que a igreja seja viva, participativa, e aquela reunião diz respeito a cada um que está ali. Cada um que está ali é importante, cada um que está ali precisa receber, e cada um que está ali precisa dar também. É responsável por aquela reunião. O responsável pela reunião não é do líder, né, mas é deles. Então, essa dinâmica, eu gostei demais disso aí, queria deixar frisado. Amém, Manuel. Amém, querido. Obrigado. Janzinho, você quer... Estou de volta. Dê os recados sempre importantes ao final. Maravilha. Enquanto eu dou os recados, eu falei para vocês que eu faria isso, enquanto o Vanjo teve o probleminha técnico dele. Vai escrevendo aqui de onde você está, porque eu tenho que cumprir essa minha promessa, que eu ia dizer um pouquinho, de um minutinho, eu vou dizendo aqui. A gente quer saber de onde vocês estão. Eu sei que vocês já fizeram isso lá no começo, mas aí o chat foi embora. Muita interação. Quero agradecer vocês que comentam. Eu vou dizer para vocês, essas perguntas são muito boas. Nos ajudam. A gente tem uma audiência qualificada aqui. Gente muito boa. Nos comentários, como eu fico aqui acompanhando, tem muito reforço da palavra que foi feita. Tem gente escrevendo aqui com testemunhos. Tem gente se animando, o pessoal conversa um com o outro aqui no chat, é bom demais. Gente do mesmo grupo, caseiro, é uma alegria.
Vou lembrar você que você pode consumir o conteúdo do Fundamentos lá nas plataformas de áudio. Então, se está fazendo alguma tarefa, não consegue acompanhar o vídeo, você pode colocar lá no seu aplicativo favorito aí de áudio e acompanhar o Fundamentos por lá. Também tem os vídeos curtos, que depois dessa transmissão aqui, a gente deixa esse vídeo, o ensino principal, no vídeo menor. Além disso, também você consegue acompanhar alguns highlights, algumas frases importantes, alguns cards que vão lembrar o ensino lá no Instagram, @fundamentos.me ou .me também, para preferência do Vanja, para ele ficar Muito feliz. bem, isso mesmo. Então, acompanha a gente lá também. Se conecta com Fundamentos de várias maneiras, você pode, e também baixa o aplicativo do Fundamentos. Lá tem todas as maneiras, todo o conteúdo está resumido ali. Você pode ler a transcrição do ensino, também assistir lá dentro do aplicativo. A vantagem é que, às vezes, no YouTube tem algumas propagandas. Dentro do aplicativo não tem propaganda nenhuma. Você vai assistir o vídeo todo na íntegra ali. E, além disso, eu vou convidar você a mandar o link. Espalhe esse link. Eu fui relembrado de muita coisa que eu já cria nessa transmissão de hoje. Isso reaviva o nosso ânimo de estar no Encontro na Casa. Mas também eu sei que tem muita gente que nunca teve contato com esse ensino. Muitos irmãos, inclusive. Então, aproveita o link dessa transmissão aqui. Manda para aquele irmão que você já conversou, a turma que te pergunta de qual igreja você é. Quem nunca que ouviu essa pergunta? Então, aproveita e manda esse link. Você também pode compor conosco essa cesta para manter o Fundamentos no ar. Então, você que pode contribuir financeiramente, acesse o site fundamentos.me. Ali no site tem um link de apoio. Você tem 5 maneiras que você pode contribuir com o projeto. Então, escolhe uma delas lá. Tudo o que é compartilhado aqui, tudo que o Fundamentos produz é 100% gratuito para vocês, mas existem custos e você pode contribuir para manter o projeto no ar. 100% dos recursos que são arrecadados ficam inteiramente para a manutenção do projeto. Agora eu não sei o que eu vou fazer, porque tem um caminhão de gente aqui que escreveu mensagem. Salvador, na Bahia, eu não preciso nem dizer que tem um caminhão de gente de Salvador aqui conosco. Atibaia, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a Lili escreveu. Santos, em São Paulo, Barreiras, na Bahia, Maringá, no Paraná. O que mais? Eu estou pulando aqui. Ji-Paraná, Rondônia, Mata de São João, Bahia, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Barra do Pojuca, Camaçari. Vamos ver mais aqui, mais um pouquinho. Lins, em São Paulo, Camboriú, Santa Catarina, Maringá, Paraná, gente de Minas Gerais, Itaberava, muito bom, acho que Itaberava, Suzano, gente de todo canto. Tem gente até no aeroporto aí, cara? Hein? Até no aeroporto tem gente aí. É mesmo? Quem está no aeroporto? Um que botou aeroporto de Manaus. Aí, ó. Até do aeroporto. Muito bom. Muito obrigado, irmãos. Muito legal ver vocês de todo canto do Brasil aqui com a gente. É sempre uma alegria ter vocês aqui conosco. Amém. Obrigado, Jean. Ô, Jean, aproveitando que você... Fica aí, Jean. Eu ia pedir para você orar e agradecer ao Senhor por esse tempo aí. Antes da gente dar o tchau para os irmãos, agradecer ao Senhor por mais esse conteúdo registrado hoje. Amém. Glória a Deus. Vou chamar você aí que está aí com a gente ainda para orar junto. Amém. Amém. Pai Santo, bendito é o teu nome, porque a tua palavra é viva e não tem tempo que faça essa palavra, Senhor, ficar ultrapassada. Amém. Nós nos animamos em reviver o que a tua palavra diz a cada dia. Eu quero agradecer a ti por esse tempo que tivemos juntos aqui, por essa palavra tão preciosa. Eu quero orar por cada igreja na casa, por cada um dos meus irmãos. Amém.
Jesus, que essa seja a expressão potente, Senhor, da igreja nas regiões, nas localidades, nas cidades, Senhor, que cada igreja na casa seja reavivada pelo Senhor. Oh, Quero Deus. pedir a Ti, Oh, Deus. Sim, nos sim. ajuda a recuperar o que nós perdemos eventualmente. Por favor, Senhor. Nos ajuda também a alcançar o que ainda não alcançamos. Pedimos ao Teu Espírito Santo que opere esse vigor na vida da igreja. Amém. Senhor. Amém. Esse poder que manifestado pelo Sim, Espírito Senhor. Santo tem a sua expressão mais forte nas igrejas na casa, em nome de Jesus. Que seja um lugar de pregação do Evangelho, seja um lugar de compartilhamento do que temos recebido do Senhor, seja um ambiente de oração, de louvor. De fato, Jesus nos faz romper com essas liturgias e tradições. Que a ceia, Senhor, seja um momento de regozijo, de alegria. Amém. Da expressão da tua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por não nos deixar esquecer desse ensino precioso. E nos ajuda, nos estimula a voltar às práticas que precisamos e continuar avançando, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Graças a Deus. Amém. 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 Igreja querida, obrigado por estar conosco mais uma vez, a você que nos acompanhou ao vivo, e obrigado a você que vai ver esse conteúdo depois, em algum outro momento. Muito obrigado. E você sabe que ele está registrado e vai ficar disponível aí para sempre que você quiser rever. Graças a Deus por isso, viu? Um grande beijo, o Senhor te abençoe, uma boa semana. Nos vemos na próxima terça-feira, se o Senhor assim permitir, viu? Amém. 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 Um abraço, queridos. Deus abençoe.